Por que parecer pobre é importante? Hoje eu vou contar uma história que todos nós já ouvimos na infância, mas que tem uma lição muito mais profunda do que a gente imagina. Vamos lá. Era uma vez um camponês que descobriu algo incrível em seu galinheiro. Uma das galinhas tinha botado um ovo maciço de ouro. No dia seguinte, para sua alegria, ela botou outro ovo de ouro. E no outro dia, mais um. Essa galinha era um verdadeiro tesouro. Mas o camponês, ansioso e impaciente, teve uma ideia que achou brilhante. Se a galinha põe um ovo de ouro por dia, dentro dela deve haver uma fortuna. Então eu vou abrir a galinha e pegar todos os ovos de uma vez só. E quando ele abriu a galinha, ele encontrou apenas uma galinha normal. Não havia tesouro dentro dela. E agora, sem a galinha, nunca mais teria ovos de ouro. Essa fábula infantil, ela parece simples, mas ela carrega uma das lições mais valiosas sobre finanças que você vai ouvir. E sim, ela tem tudo a ver com o título desse vídeo. Eu prometo que em poucos minutos você vai entender como essa história pode transformar completamente a sua relação com o dinheiro. Calma, eu não vou te pedir para cortar gastos em coisas importantes para você. Eu quero que você entenda o que realmente é importante para você. Afinal, quem não gostaria de ter roupas de luxo, carros impressionantes, viagens incríveis, ou aquela coleção completa, né, de itens do seu hobby favorito? A gente trabalha duro justamente para poder ter essas coisas. Isso nos motiva a acordar cedo, a estudar mais, a nos esforçar. Quem nunca sonhou com uma vida de abundância, né, que atire a primeira pedra. Se você está curtindo esse conteúdo até aqui, me ajuda muito dando um like no vídeo e se inscrevendo no canal. Isso faz toda a diferença para que esse conhecimento chegue a mais pessoas. Voltando ao assunto. O problema é que querer parecer ter dinheiro não é uma estratégia eficaz para realmente ter dinheiro. E não é só pelo gasto inicial de comprar coisas caras, mas pelos gastos recorrentes que elas trazem. Pensa comigo, aquele carro importado não é só a parcela do financiamento, é a gasolina premium, é o IPVA caro, é o seguro mais alto, é a manutenção especializada. Aquele apartamento na área nobre não é só a prestação do financiamento, é o condomínio, o IPTU, os móveis. Isso para não falar nas pequenas decisões do dia a dia que a gente nem percebe. Aquele café gourmet, o iFood, as compras por impulso. Tudo isso somado ao longo do tempo pode resultar numa pequena fortuna que a gente deixa de acumular. É como se a gente estivesse matando a nossa galinha dos ovos de ouro, dia após dia, sem perceber. Mas espera aí, você deve estar pensando, dinheiro existe para ser gasto. De que adianta acumular se não aproveitarmos a vida? Sim e não. A questão não é parar de gastar, mas mudar a forma como a gente pensa sobre o nosso patrimônio. A maioria das pessoas pensa no patrimônio pelo que ele pode comprar, não pela renda que ele pode gerar. E é aí que mora o segredo da galinha dos ovos de ouro. Quando você tem 20 mil guardados, o pensamento natural é: como eu posso comprar aquele celular top, fazer aquela viagem internacional ou dar entrada no carro novo? Eu vou fazer isso. Mas todas essas são formas de matar a galinha. Enquanto 61% dos brasileiros não têm nenhum dinheiro guardado e 43% estão inadimplentes, a gente continua sendo incentivado pela sociedade a gastar o nosso patrimônio em vez de fazê-lo crescer e gerar mais renda. Mas atenção, eu não estou dizendo que você precisa abrir mão de tudo agora para só começar a viver daqui 20 anos. Essa é uma visão extrema que não funciona para a maioria das pessoas. Afinal, qual que seria o incentivo para economizar se você só vai poder aproveitar a vida quando estiver velho? A chave está no equilíbrio. Você pode ter algumas coisas, mas precisa conscientemente abrir mão de outras. O problema não é gastar com agrados pessoais ou saídas com amigos de vez em quando. O problema é justificar qualquer gasto com o famoso "eu mereço" ou "a vida é curta". Porque se você aproveitar demais com esse pensamento, pode descobrir em alguns anos que destruiu a sua galinha dos ovos de ouro e agora não tem mais ovos, nem a galinha.
Eu vou te contar um exemplo da minha própria vida. Quando eu comecei a ganhar um salário melhor, eu quis comprar um carro mais caro, né? Para mostrar que eu tinha chegado lá. Então eu gastei bastante dinheiro num carro que, sinceramente, servia mais para impressionar os outros do que para me atender. Sabe o que aconteceu? Depois de uns meses, eu percebi que aquele carro estava me custando muito mais do que o valor da parcela. Era o combustível, o estacionamento, a manutenção. Sem falar no estresse, né? Que quando alguém estacionava pertinho ali do carro, eu ficava super preocupada. Ai, vão arranhar meu carro, vão bater na porta. Então eu acabei trocando por um modelo 3 vezes mais barato e 10 vezes mais prático. E sabe o que é mais interessante? Ninguém realmente se importa com o carro que eu dirijo. Aquela impressão que eu queria causar estava só na minha cabeça. A solução prática para esse dilema é bem simples: orçamento. Todo mês, antes de gastar, planeja quanto vai para cada área da sua vida. Se você ganhar 5 mil por mês, talvez faça sentido separar 250 para sair com os amigos e outros 250 para aquela viagem lá do fim do ano. E se você conseguir viver com 4 mil, ótimo. Os 500 restantes podem ir para sua galinha dos ovos de ouro, para sua liberdade financeira. O dinheiro limitado nos obriga a ser seletivos. E quando a gente é consciente que a gente abriu mão de muita coisa para poder viver uma experiência, a gente ainda faz questão de aproveitar mais aquela experiência quando chega o momento dela. Mas só ter orçamento não vale nada se você não tiver claro o que realmente importa para você. Para mim, por exemplo, é poder passar mais tempo de qualidade com meu marido, com meu filho, ter tempo para praticar os meus hobbies e principalmente ter a tranquilidade de saber que eu posso estar com as pessoas que eu amo nos momentos importantes. Pensa aqui comigo. Eu morei com a minha mãe até os meus 27 anos, né? Foi basicamente a maior parte da minha vida. Agora a gente mora até em cidades diferentes. E mesmo que eu sempre visite, né, se eu visitar minha mãe uma vez por mês, né, seria muito bom, isso significa que 92% de todo o tempo que eu vou passar com a minha mãe na vida já passou. Você percebe como isso muda a perspectiva? Então, qual que é a chance, você acha, de eu faltar um aniversário da minha mãe ou deixar de passar um dia das mães com ela, porque a parcela do financiamento da casa tá apertada, por exemplo? Algumas decisões financeiras, elas não custam só dinheiro, mas elas custam momentos que a gente nunca mais vai poder recuperar. Então, para e pensa agora. O que realmente é importante para você? Talvez você perceba que, em vez de morar num lugar grande e gastar tempo limpando, por exemplo, esse lugar, você possa preferir um lugar menor e bem localizado, perto de tudo, que te dê mais tempo livre. Ou talvez você valorize mais poder viajar 2 vezes por ano do que trocar de celular todo ano. A ironia é que muitas pessoas, elas se endividam por 10 anos para comprar coisas que impressionam os outros, achando que isso vai provar o seu valor. Afinal, um fracassado não teria um carro desses, né? Só que o erro desse raciocínio é que as pessoas verdadeiramente prósperas não precisam tentar parecer ricas. Elas sabem que poderiam comprar todas as coisas caras que elas quisessem, e isso basta para elas. O valor dessas pessoas não está lastreado em bens, mas nos princípios que as fizeram ser capazes de adquirir esses bens. O que elas têm é consequência do que se tornaram. É preciso ser para ter, não ter para ser. Para construir o seu próximo caminho rumo à prosperidade, eu vou deixar 5 dicas práticas. A primeira: sempre faça a pesquisa de preços. Não compre algo só porque viu na prateleira ou no shopping, porque o mesmo produto ele pode estar muito mais barato em outro lugar, provavelmente online na internet. Segundo, busque alternativas mais baratas. Uma noite com os amigos em restaurantes pode ser substituída por um encontro em casa. Vocês dividem, sei lá, uma pizza, a experiência vai ser a mesma, né? Ou até melhor, se duvidar. Terceira, não use o cartão de crédito para parcelar compras que você não poderia pagar à vista. Guarde o dinheiro primeiro, depois compre. Se você for parcelar sem juros, tenha o valor total já reservado. Quarta dica: cuidado com tendências. Se algo está popular demais, provavelmente você pagará caro por isso. Isso vale para objetos e também para investimentos. Às vezes, esperar alguns meses pode significar economias consideráveis. Quinta e mais importante: invista em conhecimento. Reserve uma verba mensal para livros, cursos e treinamentos que vão aumentar
a sua capacidade de renda no futuro. À medida que você for acumulando dinheiro, você vai perceber que as coisas que realmente importam não eram tão caras assim. Muitas delas, inclusive, são de graça. Um pôr do sol com alguém que você ama, uma conversa profunda com um amigo, a satisfação de ajudar alguém. Não significa que é errado você querer mais, mas reconhecer sua qualidade de vida atual pode trazer uma perspectiva valiosa e um sentimento de gratidão. E se lembra sempre, a galinha dos ovos de ouro está ao seu alcance. Não sacrifique por impulsos momentâneos. Cultive a galinha com paciência e ela vai te dar ovos de ouro por toda uma vida. Se esse conteúdo te ajudou, não se esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e compartilhar com quem você acha que também pode se beneficiar. Eu estou aqui toda semana com conteúdos novos para te ajudar nessa jornada rumo à liberdade financeira.